número 8, Lucas capítulo 15, versículo de número 8. Glória a Jesus. Lucas capítulo 15, versículo 8. Seremos a primeira família missionária a ser enviada pelo Seridó. Assembleia de Deus em Caicó. Deus está movendo aquele Seridó de uma forma toda especial. Para quem não conhece o Seridó é conhecido como testa de ferro para o Evangelho. Mas Deus está movendo naquelas terras em nome de Jesus. O pastor Isaac Dias, pastor da igreja em Caicó e supervisor daquele campo, Deus colocou um projeto missionário e ele orou e Deus mostrou a minha pessoa a ele. E nós estamos sendo apresentados, estou dizendo isso com total liberdade que o pastor nos deu. E domingo, por ocasião de ser o encerramento daquela conferência em Feira de Missões, estaremos sendo apresentados para ser enviado no mês de janeiro para a nação do Uruguai. Uma nação materialista. O pastor Laércio esteve lá. O evangelho não é fácil. Ali é uma cópia do povo europeu aqui na América do Sul. E precisa que Deus levante homens, mulheres, jovens inflamados por missões para impactar aquelas terras. Quem achou, diga amém. Amém. O qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e busca com diligência até achá-la. E quando a encontra, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, achei a dracma perdida. Podem sentar, meus. Queridos irmãos, desta tarde eu quero trazer uma palavra de Deus rápida, pois as horas não me permitem, dentro de um tema orientado pelo Espírito de Deus, que é resgatando os valores perdidos. Quando eu começo a meditar nestes 2 versículos que lemos, eu encontro lições importantíssimas para ser aplicadas na minha vida espiritual. Nós que ministramos a palavra de Deus, precisamos meditar, estudar, e a mensagem que Deus nos der, precisamos primeiramente aplicar na nossa vida, para depois transmitir para a igreja a qual o Senhor nos der a oportunidade para ministrarmos. E quando eu medito nesses 2 versículos, eu tiro lições, aplico na minha vida e começo, meus irmãos, a viver no nosso cotidiano, pois estamos vivendo dias tão difíceis, por que não falar no arraial de Deus. Uma preocupação assola muito, pois a geração que nós estamos vivendo é uma geração que tem perdido muito os valores que são importantes para a nossa vida espiritual. Percebam, irmãos, que são cantados hinos que, na verdade, esta geração, pastor Laércio, não tem nenhuma condição de viver. Por exemplo, por que não relatarmos quando ouvimos um grupo de jovens, ou até mesmo de irmãs, cantando aquele hino que diz: geração que ora como Daniel. Geração que não tolera Jezabel. E quando nós vamos, na verdade, queridos irmãos, trazer para a aplicação das nossas vidas, nos dias odiernos que vivemos, nós sabemos que esse hino não se encaixa com essa geração.
Nós estamos vivendo uma época em que esta geração tem, na verdade, perdido muitos valores. Por que não dizer uma geração que não quer mais orar? Estamos vivendo uma época em que a geração dos dias odiernos está apenas olhando para as mãos de Deus. Porque nas mãos de Deus estão as bênçãos, nas mãos de Deus está a vitória, nas mãos de Deus está o milagre, nas mãos de Deus estão as maravilhas, nas mãos de Deus estão os prodígios, nas mãos de Deus está a bênção, nas mãos de Deus está a ordenação para vencermos no nosso dia a dia. Queridos, estamos vivendo uma época em que o povo não quer mais pagar o preço, o povo não quer mais buscar a Deus, não quer mais jejuar, não quer mais pagar o preço na oração. Queridos, estamos vivendo uma época em que se fala uma linguagem: eu vou ao culto hoje buscar a minha bênção. Mas quem chegou aqui no Pocinho de Jacó nesta tarde com esse pensamento de buscar a bênção, eu vim buscar a minha bênção, você veio para um lugar errado. Aqui primeiramente tem que deixar o sacrifício da adoração. Se não adorar, presbítero Alex, não tem vitória para o povo aqui esta tarde. Se não deixar o sacrifício da adoração, Deus não moverá nada em teu favor. É necessário adorar. Ei, quando eu vou para o capítulo 4 do Evangelho segundo me escreveu João, eu encontro ali Jesus com um diálogo com a samaritana. No versículo de número 22, Jesus disse: vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Versículo 23, Jesus disse: a hora é e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque Deus, versículo 24, é espírito, e importa os que o adorem em espírito e em verdade. Se nesta tarde os adoradores já chegaram neste recinto, pode ficar à vontade. Se você trouxe glória de glória, se trouxe aleluia de aleluia, se você trouxe línguas estranhas, então comece a falar. Deixe o teu sacrifício na presença de Deus, porque quando você começar a deixar, Deus abrirá os céus em nosso favor e o milagre acontecerá nesta tarde. Preste atenção. Lucas registra palavras de Jesus ensinando aos discípulos por intermédio de parábolas. Parábolas são histórias contadas por Jesus que narra a vivência do dia a dia das pessoas. Percebam, queridos irmãos, que nestes dois versículos, é claro que está falando aqui acerca da alma perdida, da ovelha perdida, mas esses dois versículos, querida pregadora Isabel, nos traz lições importantíssimas. Ei, para que você entenda a história do que Jesus quis falar nesses dois versículos. As casas da Palestina da época de Jesus eram casas que não eram muito altas, o pastor Aécio sabe disso. Eram casas baixas, que não tinham janelas, apenas a porta de entrada. E quando aquela mulher perdeu a dracma perdida dentro de casa, o que eu acho interessante dessa história, Alexandra, é que ela perdeu a dracma perdida dentro de casa, não foi lá fora, foi dentro de casa. E aquela mulher precisou tomar algumas atitudes para achar a dracma perdida. De acordo com os historiadores, eles relatam e nos ensinam que uma dracma, até então no tempo de Jesus, tinha um valor extraordinário quando uma mulher ganhava do seu noivo, do seu marido. A dracma na época, a mulher ganhava do seu noivo, do seu marido, um colar contendo 10 dracmas. E aquelas dracmas tinham o mesmo valor do que um anel de compromisso para quem vai se casar, chamado aliança.
Percebam que aquela mulher perde a dracma. E quando a mulher perdia a dracma, quando a mulher judia perdia a dracma, ela estava na verdade desvalorizando o presente que o seu esposo ou noivo havia dado a ela. Quando ela perdia a dracma, ela estava dizendo: eu não tenho nenhuma importância ao presente que eu ganhei. Por isso que Jesus fez alusão a essa história, a história da mulher conhecida dracma perdida, a mulher da dracma perdida. E quando ela perde a dracma, a mulher ela chega a estar em um estado de agonia, porque ela tem que achar aquela dracma, porque era muito importante para ela, um presente ganho, um presente a quem deu a ela, deu com muito amor. Aleluia. Quem deu aquele presente a ela deu com muito amor. Ela precisaria achar aquela dracma. E a primeira atitude que a mulher faz para achar a dracma, dentro de uma casa pequena, baixa, sem janela, sem entrar luz solar para dentro dela, ela acende a luz. Ela acende a luz. O primeiro valor que aquela mulher resgata é acender a luz. Quando eu falo de luz, eu falo da luz de Cristo que tem que brilhar nas nossas vidas. A luz de Cristo não pode apagar nas nossas vidas, de forma alguma. Ela tem que brilhar. Jesus, no capítulo de número 5, se me salvo engano, do Evangelho segundo nos escreve Mateus, diz: vós sois a luz do mundo. Aonde nós chegarmos, a luz tem que brilhar. Não pode de forma alguma pegar um candeeiro e colocá-lo debaixo da mesa. Não, tem que estar em cima, porque a luz tem que brilhar. Quando eu falo de luz, quando eu falo do fogo do Espírito, a presença do Espírito de Deus em nossas vidas, nós não podemos perder a presença do Espírito de Deus nas nossas vidas. É necessário que a chama do Espírito possa estar acesa no nosso coração. A chama do Espírito tem que estar sobre as nossas vidas. Ora, quando o terceiro monarca de Israel, no capítulo de número 9, verso 8 do livro de Eclesiastes, escreve e declara para nós a parte B do versículo, dizendo que nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. O óleo é um símbolo do Espírito Santo. O Espírito Santo está nas nossas vidas e não pode de maneira nenhuma sair das nossas vidas ou ser estirado das nossas vidas. O Espírito Santo precisa continuar habitando em nós. Tem que estar habitando em nós. O Espírito de Deus tem que estar nas nossas vidas. Acenda a luz para poder achar a dracma que foi perdida dentro de casa. Tem muita gente que perde a dracma dentro de casa e sai por aí pedindo oração, dizendo: irmão, ora por mim porque o diabo tomou a minha bênção, ora por mim porque o diabo usurpou de mim aquilo que Deus me deu. Está enganado, engana-se quem tem esse pensamento. O diabo não pode tocar em nada que Deus nos deu, a não ser com a permissão de Deus. Se não está mais com você, se você perdeu, foi porque você não zelou por aquilo que Deus te deu. Mas nesta tarde é tarde de resgatar os valores de Deus na tua vida. Essa geração precisa ser impactada pela glória de Deus. Professor de teologia, depois eu puxa o meu paletó se eu dizer qualquer coisa errada, mas me permita nesta tarde dizer: a igreja que vai subir para o céu, pastor Alex, não é esta. A igreja que vai subir para o céu ainda não está no perfil dessa que estamos vivendo. A igreja que vai subir para o céu é uma igreja que ora, é uma igreja cheia, é uma igreja que se junta, é uma igreja que tem amor, é uma igreja. Está havendo muita briga
Eita Deus. Ei, vamos derrubar esse grão. Fulano cai, e alguém bate palma, bem feito. Eu já esperava isso. Que igreja é esta? A igreja do arrebatamento não é esta. Ei, querida irmã Alexandra, eu quero nesta tarde declarar uma palavra que está descendo do céu quentinho para o meu coração. Deus vai dar uma balançada na figueira. Deus vai dar uma balançada na figueira. A igreja do arrebatamento, ela vai passar por uma renovação de só vai ficar quem estiver seguro na figueira. A igreja do arrebatamento ela ama. A igreja do arrebatamento perdoa. A igreja do arrebatamento ela ora. A igreja do arrebatamento ela evangeliza. A igreja do arrebatamento ela gosta da palavra. Ei, os cultos mais difíceis das nossas igrejas, pastor Alessio, é o culto de doutrina, a escola bíblica dominical e o culto de oração. Que geração é essa? Geração cheia de poder. Que poder é esse, irmão? Que fogo de pai é esse? O poder manda daqui a palavra. Cheio do Espírito e não gosta de culto e doutrina. Eu vou dizer que ele é mentiroso. Me mostra um crente cheio do Espírito que não frequenta a escola dominical. Fogo de paia. Se tem nesta tarde aqui, vai se converter, meu irmão. É tempo de se voltar para a palavra. A palavra traz avivamento. Confundido avivamento com emoção. Estão confundindo espiritualidade com língua estranha. Quantos no meio de nós que fala língua estranha dentro da igreja, mas lá fora canta a mulher que não é sua? Meu Deus. Quantos dentro da igreja são cheios do Espírito Santo, mas lá fora compra e não paga? Quantos dentro da igreja são cheios do Espírito Santo, mas estão aí andando pelo comércio enganando? Quantos dentro da igreja pula, salta, marcha, sapateia, fala língua estranha, mas vai para um hotel com a mulher que não é sua? Chega!